Boa noite, bem-vindos ao Estratégias Militares, estamos ao vivo. 3 de março de 2026. A guerra continua, a guerra em Israel, no Irã, no Oriente Médio, também nos Estados Unidos e agora na Espanha. Porque Donald Trump disse algo a Pedro Sánchez que o deixou tremendo, a economia mundial em perigo. E estamos aqui para contar tudo isso. Família, seus likes, seus comentários, vamos começar. Nossa! Bom, família, como estamos chegando essa noite, como entramos com tudo, meu Deus. O que Trump fez com Pedro Sánchez deixou ele na lama com as declarações que fez. E eu já tinha dito, haveria repercussões por negar o acesso às bases, na Espanha, aos Estados Unidos da América. As coisas iam acontecer, e foi exatamente assim que aconteceu. Nem sequer 24 horas se passaram e ele já deixou claro para Pedro Sánchez. E depois vamos ver isso com mais calma, vamos analisar. Mas o título que vocês veem aí, Hezbollah lança um ataque surpresa contra Israel, fez isso contra Haifa, fez isso contra Tel Aviv. Lançamento de foguetes, mísseis com alcance até Tel Aviv, ou seja, de médio alcance, não de curto, que é o que o Hezbollah costuma lançar, mas sim de médio. Chegaram até o território de Tel Aviv, é um divisor de águas. Faz horas que o Irã não lança uma onda de mísseis sobre Israel, mas o Hezbollah está fazendo isso. E poderíamos começar a pensar em diferentes opções, diferentes razões, diferentes motivos para o que está acontecendo. Quero dar as boas-vindas a vocês a este canal, ao Estratégias Militares. Estamos ao vivo agora mesmo para contar a vocês a verdade do que está acontecendo aqui em Israel, o que está ocorrendo. Vejam, quero explicar algo para vocês e isso é bastante sério. Hoje, em alguns lugares, fui acusado de mentir quando disse que a Embaixada da Espanha e o governo da Espanha não têm nenhum plano de repatriação ou de ajuda ou suporte aos espanhóis que estão agora mesmo presos em Israel. Estou ciente de que há muitos países que estão sendo atacados agora mesmo, mais de 9 países. Que há espanhóis em Dubai, em Abu Dhabi, no Kuwait, no Catar. Não sei o que está acontecendo lá. Eu sei que aqui não há nenhum plano, por enquanto, para tirar as pessoas de Israel. Pessoal, turistas que querem voltar para casa. Notícia de última hora agora mesmo, novo lançamento massivo de drones por parte do Hezbollah no norte. Vamos conferir o que está acontecendo por lá e conectar com a câmera em Beirute, pois há novidades. Mas termino com isso, quando eu disse que isso é verdade, que eles não têm nenhum plano, é certo. Há 48 horas eu liguei para a Embaixada da Espanha. Me disseram que não há nenhum plano, e hoje liguei de novo para saber se eles têm algum plano para tirar os espanhóis de Israel. A resposta está na minha conta do Twitter Estratégias Militares, e vocês vão ver como na embaixada não sabem de nada, nem parece que querem saber muito. A realidade é isso. Não há plano neste momento para a extração de espanhóis que estão tentando voltar para a Espanha e que não sabem como. Neste momento só se passaram 3 ou 4 dias de guerra. A situação pode ficar insustentável quando os Estados Unidos já prepararam um comboio para retirar americanos de Israel e outros países já estão preparando comboios para retirar seus cidadãos por diferentes vias. E a Espanha? Por enquanto não sabem de nada, nem oferecem nenhum tipo de ajuda. Quero deixar isso claro, aqui não se mente, há evidências, elas estão aí. Na minha conta do Twitter também, notícia de última hora, não vou dedicar mais tempo a essa notícia do último dia. É que ontem à noite, Estratégias Militares comentava de que estavam chegando os B-52, os aviões estratégicos, já estavam a caminho da zona de operações.
Há 2 horas foi confirmado o uso de aviões B-52 nos ataques ao Irã. Com isso, a informação que demos ontem já está processada, já está avaliada e confirmada. Mais uma vez, acertamos em nosso protocolo operacional que está sendo realizado nesta operação. Seguimos ao vivo, família, aqui em Estratégias Militares. Deixem seus likes e comentários, isso é super importante. E vamos rapidamente, como eu disse, precisamos ir muito rápido para Beirute, porque coisas vão acontecer por lá. Estão acontecendo coisas. Temos muitas informações para passar e precisamos entender o que está acontecendo agora. Em algumas áreas do Irã, houve mais explosões, mais vídeos, mais informações. Mas tudo isso vamos fazer aqui, nos próximos minutos, no Estratégias Militares. Muito obrigado por estar ao vivo conosco. Aí está o pássaro, um pássaro que pode carregar um monte de armas, Olhem este vídeo, é a barriga de um B-52, vocês vão ver por aqui, aí está. Reparem. Munições em carrossel, munições pesadas, munições que podem ser levadas nas baias, pode ir carregado até em cima com diferentes tipos de munições. E também denunciar que o Irã está lançando nas últimas salvas que está fazendo sobre Israel munição cluster. É preciso também analisar por que eles não estão lançando tanto e por que o Hezbollah agora entra em cena. Por que o Hezbollah agora está lançando drones sobre Metula, sobre Haifa, sobre Acre, o que está acontecendo? E qual que é o plano agora de Israel para acabar com essa história? Estamos muito focados no Irã, porque é o prato principal. Mas temos que estar muito atentos ao Líbano, que está perto demais, para os perigos que representa neste momento para o Estado de Israel. Imagens de hoje. Imagens de... Os combates continuam acontecendo, os bombardeios continuam acontecendo. Já temos a primeira imagem, inclusive já temos até a primeira imagem, isso é incrível, de aviões de combate de Israel bombardeando Teherã. É incrível. Isso incrível. Aí vemos como o avião vai liberar e vai liberando as munições. 2 munições, possivelmente munição JDAM, caindo sobre alvos dentro de Teherã. Foi atacado bastante e hoje precisamente foi eliminado o ministro da Defesa após 24 horas no poder. 24 horas. O que vocês acham? O que vocês pensam sobre isso? Os superchats estão abertos, família, para vocês colaborarem com o nosso conteúdo. Se vocês gostam, se acham legal, se acreditam que vale a pena, podem apoiar o canal de uma forma mais especial. Imagens de agora de Beirute, ao vivo, aqui no Estratégias Militares. Isso é graças a vocês. Vamos ver essas imagens ao vivo de Beirute. O que está acontecendo por lá? O que está ocorrendo? Aí está. Beirute ao vivo. Continua a fumaça, continuam os combates, mas não só aí. O exército de Israel está entrando por terra, está devastando por terra, passo a passo, momento a momento, minuto a minuto. O Hezbollah está ficando muito nervoso e começando a atirar para todos os lados. Com isso, podemos ver nos próximos dias, podemos ver nas próximas horas, que o cenário que vimos durante a guerra entre Israel e Hezbollah se repete. Terá que haver evacuações no norte, porque a situação vai se tornar insustentável, e será necessário realizar uma operação profunda. Tudo isso sem saber se os Estados Unidos da América vão se envolver totalmente na guerra contra o Hezbollah. Obrigado. Mas o que aconteceu com Donald Trump? O que aconteceu com essa história? Como está a situação agora?
Pedro Sánchez nos colocou em um problema gravíssimo, em um problema que a gente nem percebe o quanto vai nos custar. Muito, muito grave a situação com Pedro, gravíssima. Além disso, Pedro, que agora se torna o Ayatollah, disse que não se pode usar as bases espanholas para lançar ataques contra o Irã. Donald Trump respondeu a ele. Isso não vai agradar a ele. Além de deixá-lo em ridículo, Pedro Sánchez conseguiu que os Estados Unidos, muito provavelmente nas próximas horas, cancelem todo o comércio internacional com a Espanha. Não sou eu quem diz isso. Quem diz isso é Trump. Eu tenho o direito de parar, mas de acordo com essa lei, eu não tinha o direito de cobrá-lo. Então eu tenho o direito de licenciá-lo. Mas nós entregamos muita coisa de alto nível, mas ainda temos bastante, temos ilimitado de médio e superior. Right to stop, but under that one law. Incrível, vocês vão ver? Bem, porque tudo aconteceu muito rápido, nós pensamos e eu pensei talvez mais do que a maioria. Eu poderia perguntar ao Marco, mas eu pensei que íamos ter uma situação em que seríamos atacados, eles estavam se preparando para atacar. Ele tem falado precisamente sobre por que atacou. Ao Irã, porque achava que iam nos atacar, eu achava que iam nos atacar com mísseis. Isso foi o que Donald Trump disse, ele confirmou. Mas sobre a Espanha, o que ele disse? O que ele disse sobre a Espanha? Preparem-se, porque vocês vão tremer. Mas Sánchez deve estar dizendo, terra, me engula. Na confusão em que acabou de meter a Espanha, a Europa esteve do nosso lado. A Alemanha, por exemplo, foi um grande país, um grande aliado. Outros países também. Também. The head of NATO, Mark. Acho que o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, é uma pessoa fantástica. Mas há países como a Espanha que não, que são um país e um aliado terrível. Então já disse a eles para cortarem todas as negociações com a Espanha. Isso já começou quando todos os países aceitaram aumentar para 5% a Alemanha, os outros, mas a Espanha não. E agora, a Espanha disse que não podemos usar suas bases militares. If we want, we could just fly in and use it. Mas tudo bem, não podemos voar e podemos usá-las. Não precisamos pedir permissão, mas acho que eles estão sendo muito pouco amigáveis. Então, eu disse que a Espanha não tem nada que a gente queira. But they don't have great leadership. Acho que é um povo fantástico, mas que tem uns dirigentes terríveis. Porque Aumentar para 5%. foram o único país que não aceitaram aumentar para 5% dos gastos, eles queriam manter em 2%. Então nós vamos cortar todo o acordo comercial com a Espanha, porque não queremos ter nada a ver com eles. vamos cortar todo o negócio com a Espanha porque não queremos ter nada a ver com eles. O presidente da Espanha é patético. Não precisamos pedir permissão para usar as bases, mas também não nos interessa. Incrível, porque esta é a primeira parte. Preparem-se para a segunda parte. Eu disse ontem, vocês lembram, né? À noite eu falei. Os empresários que têm negócios com os Estados Unidos da América, aproveitem amanhã ou nas próximas horas para fazer o último envio da sua empresa para os Estados Unidos da América. Eu me enganei, nós falhamos. O que tínhamos dito era exagerado demais. Atenção, vem a segunda parte. Segurem-se na cadeira. É uma pergunta que eu tenho o direito de interromper, mas sob essa, o que acontece, o que acontece, 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 o que acontece? Tenho o direito de demiti-los, mas não de encarregá-los, o que é francamente ridículo. Mas o direito nos foi dado pela Suprema Corte e nós temos o direito como? Ele fala sobre as tarifas e sobre parar os negócios, ele diz. Vamos citar, por exemplo, a Espanha. I could tomorrow Ele diz. Posso amanhã ou até mesmo hoje. better stop. Melhor hoje.
Tudo relacionado à Espanha. Todo lo que tenga que ver con España. All business having to do with Spain. Todos os negócios que tenham a ver com a Espanha Espanha. Stop it. têm o direito de pará-los. Embargoes. Posso fazer embargos. Posso fazer o que eu quiser. Ele disse. Vou fazer algo com a Espanha. E atenção ao que acontece agora, porque isso é histórico. O que vocês vão ver agora não é só algo genuíno de Donald Trump. É que nunca tínhamos visto isso assim contra um país. Qualquer coisa que eu quiser fazer com isso, e talvez façamos isso com a Espanha. Talvez a gente faça isso e agora veja para onde vai o dedo. O que você acha? Bem, senhor, acho que vamos conversar sobre isso com o senhor. Ele diz. Já conversamos sobre isso com você. Você tem um temperamento forte para esclarecer. Sabemos que você pode usá-lo. Ele diz que você tem um poder que pode utilizar. Devemos usá-lo para garantir a segurança nacional e econômica. E se você for usá-lo por interesses de segurança nacional, nós vamos fazer isso. Scott, Você tem alguma opinião sobre acabarmos com o negócio com a Espanha? Senhor, concluo que a Suprema Corte reafirmou sua autoridade. Senhor, eu concordo com o que foi dito sobre a Suprema Corte. To implement an embargo. E se pudermos implementar o embargo? Como falamos desde o seu primeiro mandato, as seções 301 e 232 impediram mais de 4.000 processos judiciais e J. D. Vance rindo. Sim. PR and Commerce are going to instigate. E J. D. rindo. Vamos começar as investigações e vamos avançar com elas. e instituímos uma tarifa de 15% em todos, como vocês sabem. Ele diz, vamos colocar 15% para todo mundo. E só usamos, vou te contar, tivemos alguns. Obrigado, Pedro. Obrigado. Isso é magnífico para a economia da Espanha. É algo maravilhoso. Explique amanhã para os empresários espanhóis que vendem nos Estados Unidos e para os negócios espanhóis que trazem produtos dos Estados Unidos que não vai mais haver negócio. Explique para os produtores de vinho, para os fabricantes de vinho, para as marcas de vinho, que o vinho espanhol não vai mais ser vendido nos Estados Unidos. Explique que o azeite espanhol não vai mais ser vendido nos Estados Unidos. Explique que não vamos mais ter na Espanha produtos dos Estados Unidos, alguma marca de carro, peças de reposição, eletrônicos. Explique isso agora para os espanhóis, porque para você, era um problema de aviões-tanque pousarem em Morón e em Rota? Como se Pedro Sánchez pensasse que, porque os aviões não pousam em Morón e em Rota, o Irã não vai ser atacado. Coitado. E além disso, ignorante. Mas do que vamos nos surpreender? Todos os políticos que passaram pela Espanha, todos, ou quase todos, que passaram pelo poder da Espanha, têm fotos da vergonha. Todos. Rajoy. Dando as mãos com o Irã. Bem, ou seja, este poderia ser um continuamos. Felipe González com Ahmadinejad poderia ser outro. Vocês viram que eu coloquei o Partido Popular? Eu coloquei. Tem uma foto também do Aznar, que não tenho aqui. E depois, claro, vem Pedro Sánchez, também aparece nessa história, dando as mãos e abraços. Aliás, o governo da Espanha entre 2018 e 2024 vendeu 6 milhões em material de uso duplo para o Irã, 6 milhões de euros. Estou fazendo uma investigação bastante profunda e não quero me precipitar na hora de expor o que vamos apresentar, porque sei que questões legais virão depois. Por isso é preciso ter muita certeza, com os dados, números e produtos que foram vendidos para a República Islâmica do Irã. Há um interesse especial em saber se a Espanha apoiou de alguma forma o enriquecimento de urânio ou o programa nuclear iraniano.
o que poderia ser muito interessante. Aliás, eu tenho em arquivo as gravações em que Felipe González responde a uma pergunta do Congresso dos Deputados sobre se estava vendendo armas para o Irã ou para o Iraque, e ele nega. Depois foram encontrados lotes de armas fabricadas durante o mandato de Felipe González nos arsenais do Hezbollah. O que? Certo, temos isso por aí. Eu tenho uma investigação muito boa. Ainda está guardada na caixa de recordações e um dia vamos divulgá-la, para que se veja o que está acontecendo e o que está ocorrendo. Enquanto isso, Pedro Sánchez está passeando por toda a Espanha e sua esposa está passeando pela República Dominicana. Não tem nenhum plano para trazer os espanhóis de volta? Parece que os aviões A400 não podem ser usados para pousar no aeroporto Ben Gurion por 2 horas. Embarquem os espanhóis e os levem para casa, pelo menos que os levem até Chipre e lá peguem um voo comercial para casa. Como eles, tem um monte de espanhóis que, devido à situação de cancelamentos de voos, estão espalhados pelo mundo, desde a Índia, desde a Ásia, desde os Emirados Árabes. Não podem voltar porque os voos estão cancelados. Estão cancelados, porque há uma ditadura que agora todos os políticos da esquerda espanhola estão tentando limpar a imagem, maquiar, afirmando que repetem o que fizeram com Maduro, que é ilegal e vergonhoso. Agora mesmo estão limpando a imagem dos iranianos, o regime iraniano, como se fossem candidatos ao Prêmio Nobel da Paz. Eles estão lançando drones, mísseis, contra prédios, aeroportos de meio mundo. Eles estão fechando o hub logístico e aéreo mais importante do mundo. Os Emirados Árabes, entre Catar e Emirates, têm praticamente um monopólio também, evidentemente, com Abu Dhabi e Bahrein, que são as principais companhias aéreas que dominam por esses céus. Circula um volume diário de passageiros de milhões de pessoas, pois agora esses milhões de pessoas não estão em nenhum lugar. Estão esperando que alguém chegue para lhes dizer alguma coisa sobre como podem sair dessa situação e por que o governo deles não está ao lado deles apoiando-os. O governo está mais preocupado com o fato de que os aviões não possam aterrissar na Espanha, mas não está preocupado que eles possam aterrissar em Israel para resgatar os espanhóis. E isso é uma verdadeira vergonha para o governo espanhol, que deveria ser imediatamente questionado pela oposição ou por quem tiver decência. Se é que ainda resta alguma na Espanha, que eu já não sei. Família, Macron. Diz que Macron não pode aprovar operações ou ações militares dos Estados Unidos e de Israel. Realmente não apita nada. Macron, que agora vai ficar bastante nervoso porque Israel volta ao Líbano. Macron controla as petrolíferas e os postos de gasolina do Líbano, e isso vai deixá-lo muito nervoso. Não gosta? Irã, que foi atacado por lá. Vamos ver. Múltiplos alvos, olha. Outra instalação nuclear iraniana, mais uma. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma volta pelo mapa. Vamos lá. Vamos pegar o mapa, bússola e compasso, e vamos ver até onde isso nos leva. Fiquei curioso para ver esse lugar. Acho que sei onde é. Mas nunca é demais descobrir e conhecer por conta própria. Lá fora você recebe fácil. Este é fácil, muito fácil. Bem, fico feliz que Isabel não facilite, porque o cansaço já está me pegando. Já são 3, 4 dias em alto nível a todo vapor, e isso já está fazendo mal. Aí está, o que temos aqui
Eu não vi, hein? Eu não vi esse lugar. Eu prometo, juro de verdade por tudo. Eu não sei o que tem aqui. Que eu não sei o que tem aqui. Vamos ver agora. Continuamos ao vivo aqui em Estratégias Militares. Família, muito obrigado. Vamos ver o que é isso. Complexo, oculto, nuclear. E isso... Vamos ver. Isso parece um parque. Como assim complexo nuclear? Será que a Isabel errou? Será que tem algo estranho por aqui? Será que tem algo chamativo, não? Vamos ver. Ixi. Essa área aqui tem uma aparência estranha, deixa eu ver. Opa. Os carros estacionam aqui fora. Sobe por aqui. Academia de tiro. Bem, isso aqui. Uma torre de vigilância em um parque. Um pouco estranho, não é? Outra torre de vigilância. Nunca tinha visto essa instalação. Eu juro, de verdade. Eu juro que isso eu não conhecia. Vamos ver. Alguém importante também deve morar por aqui, ou pessoas bem importantes devem morar por aqui. Dá pra ver muita segurança, torre de vigilância também, acesso restrito. Não dá pra entrar dentro da instalação, poucos veículos, pessoal muito selecionado, reserva de água. Isso segundo Israel. É um lugar onde havia conhecimento necessário para o programa de armas avançadas ou desenvolver as capacidades de armas nucleares. Aqui dentro. Vemos isso de novo. Te damos. Eles não quiseram dar muitos detalhes. Isso quer dizer que ainda está em jogo, ainda tem ação lá, outro dos lugares que foram atacados hoje. Isso também chama a atenção. Teherã tem 2 aeroportos civis. O de Mehrabad, este aqui, já não existe. Este aeroporto já não está operacional. As explosões foram de filme, de cinema. Uma verdadeira loucura o que se viu por aí. Aliás, em Gaza continuam as eliminações, continuam eliminando coisas em Gaza. Que ninguém se engane, ainda é uma guerra. Ao sul de Israel. Vamos ver o vídeo do aeroporto, tenho ele aqui. Claro, esse pessoal como usa os aeroportos civis, também em nível militar. Pois é isso que aconteceu. Foram destruídos aviões. Alguns deles foram roubados sob embargo e agora já foram destruídos. Imagens do aeroporto de Mehrabad.
Isso acontecia por aqui. Desculpem, vídeo errado. Obrigado por assistir ao vídeo. Foram destruídos os aviões Airbus que tinham sido usados para tráfico por alguma empresa da África, e praticamente todo o aeroporto foi destruído. Com isso, agora só resta um para ele. Só resta um para ele. Mas as FDI, em árabe, enviaram uma mensagem importante aos líderes iranianos que estão no Líbano. Israel deu um ultimato forte, muito forte. Eles têm 24 horas para deixar o Líbano. Se não deixarem o Líbano em 24 horas, eles vão começar a voar pelos ares. Isso não vai agradar a eles. Não vai parecer nada agradável para eles se em 24 horas não saírem daí. Mais notícias, mais notícias. Catar começou operações aéreas sobre o Irã. Catar começou a destruir posições de lançamento de mísseis que estavam atacando eles. Primeiro passo. Os Emirados Árabes, que enfrentam os ataques mais duros do Irã, não descartam uma ação militar. E afirmam que os ataques foram a gota d'água. Não parece possível minimizar os danos nem reparar a ruptura com o Irã. Isso significa que vai haver ataques dos Emirados Árabes? O Partido Democrata nos Estados Unidos da América, o sul do Rio. Como está o governador Newsom da Califórnia? E eu sei que precisamos saber por que nossas bombas ou as bombas israelenses foram usadas para matar meninos e meninas em uma escola e qual era a ameaça iminente. Acho que o último balanço da escola de meninas, acho que já são cerca de 250 meninas. Eu gosto. Que ele pergunte, vamos ouvir. Foram usadas ou bombas israelenses foram usadas para matar crianças, meninas jovens em uma escola? E qual era a ameaça iminente? Isso não foi descrito. Temos que entender por que nossas bombas foram usadas ou bombas israelenses. Muito bem. Muito bem. Como ele sabe que a bomba era de Israel? Como ele sabe que a bomba era dos Estados Unidos? Como ele pode saber todos esses detalhes? Por que não? Pergunta o governador. Por que a cúpula iraniana está dando coletivas de imprensa dentro de uma escola? Por quê? Por que uma coletiva de imprensa de guerra dentro de uma escola? Para que não o ataquem, para que não acabem com ele, certo? Muito bem, continuamos. Por que a guarda republicana, a guarda revolucionária islâmica, não sei se é republicana ou revolucionária, tanto faz. A guarda terrorista. Eles se sentam nos pátios das escolas e se reúnem lá. Por que agora os bassistas estão dentro das escolas? Por que não há comentários sobre isso? Por que estão usando hospitais para abrigar Pezeshkian e Arak? Porque essa mensagem interessa, não interessa nessa história? E por que interessaria? Para quê? Se isso não vende, se isso não é interessante, somos do Líbano. Tem música, o clima está bom. Por enquanto, o churrasco de hoje à noite ainda não começou, vai ser daqui a algumas horas quando eles estiverem dormindo. Irã continua sem atirar. Não como fazia a Guerra dos 12 Dias.
Nota-se que a entrada e a operação aérea dos Estados Unidos na guerra tem efeito poderoso. Se eles estão atirando contra os países da região, porque suas armas de curto alcance são mais fáceis de mover, são mais fáceis de esconder, mas as que alcançam Israel são mais complicadas. Temos vídeo, eles vão te mostrar ainda hoje à noite, atenção com isso. Preparem-se para o vídeo, família, estamos ao vivo agora mesmo em estratégias militares, 31.000 pessoas assistindo. O estrago. O poder dos Estados Unidos serão os B-52. Costumam trabalhar à noite? Poderiam ser eles, não são, mas o nível da loucura não muda. Família, seus likes, seus comentários. Som vindo de Teherã, som da guerra. Aqui ao vivo. Bem, parece bastante evidente, parece bastante claro que aí está entrando em jogo algo mais do que um simples avião. E o efeito pânico já está aí. Mas o que está realmente acontecendo hoje? O que está acontecendo? Por que as pessoas não saem às ruas? Primeiro, os Estados Unidos da América precisam acabar com a ameaça dos lançadores de mísseis e os silos de mísseis. E guardas revolucionários. As bases militares devem ser destruídas para que todos percebam que não se trata só de destruir 4 lançadores. Quando agora Israel e os Estados Unidos acabarem com a ameaça dos mísseis, o que não vai demorar muito, e agora vocês vão ver, vocês vão entender, eles vão começar a se concentrar nas ruas. Hoje Donald Trump esteve conversando com os curdos, não descarta armá-los para que lancem uma ofensiva sobre Teherã, não se descarta. Poderia ser uma opção até bastante possível, bastante prática, mas não é a única. Não é a única opção. Donald Trump ainda tem ferramentas, tempo e dinheiro para continuar com isso. Vamos ver um gráfico. Aliás, esse vídeo que está circulando por aí de Tel Aviv sendo destruída por mísseis é inteligência artificial? Tel Aviv continua lá. Na verdade, amanhã vamos sair para gravar para mostrar como é a vida na cidade. Atividade de lançamento de 28 de fevereiro até 3 de março. O que temos? O que? Se compara com a Guerra dos 12 Dias. Tremendo. Drones y misiles. O que é de mais ou menos 350 mísseis, 800 drones no dia 2, 150 a 200 mísseis, 400 drones no dia 3, 120 mísseis, 500 drones no dia 4, 40 a 60 mísseis, 150 drones. Alguém está tendo uma crise. Ou alguém está ficando sem lançadores.
Ou talvez quem tem que lançar não está disposto a voar pelos ares. Por quê? A que estamos nos referindo? Os lançadores, quando disparam os mísseis, revelam sua posição, mostram onde estão e então são perseguidos pelo ar, o que faz com que a equipe de lançamento não queira disparar. E se fizerem isso, mesmo que saiam correndo, são perseguidos pelos drones. Imagens. Isso que estamos vendo é um caminhão civil que tem uns plásticos ao redor para ocultar o lançador. Vida longa, Khamenei. E o míssil que está sendo lançado. Vamos dizer qual é? É o Zolfagar? Zolfagar? Porque sabemos que é o Zolfagar, o míssil Zolfagar. Ou pode ser também o Desfu, mas eu acho que nesse vídeo o que estamos vendo aí poderia ser o Defi, poderia ser sim. São muito parecidos. Zolfagar e Desfu têm 1000 km de alcance. Não sei. Esses mísseis certamente estão sendo lançados contra os Emirados Árabes, também estão sendo lançados da fronteira com o Iraque contra Israel, mas não são muito eficientes. Esses mísseis deveriam ter sido lançados após desgastar ou destruir os radares do sistema THAAD e do sistema Arrow. Mas eles lançam de qualquer jeito. Lançam 2 mísseis de um caminhão, saem correndo e acabou. Não tem mais. 2, 3 mísseis, 4 mísseis, uma salva. Não tem mais, não tem mais. No primeiro dia lançaram mais e cada vez estão lançando menos. Sim, é verdade que os alarmes tocam em Israel e precisam tocar? E além disso fizeram bem. Para que as pessoas tenham tempo de ir para os abrigos, para que as pessoas tenham tempo de se esconder se for necessário. O primeiro é salvar vidas, depois vem o resto. Seguinte. Primeiro, no primeiro dia, os Emirados Árabes receberam 137 mísseis no dia 1º de março, 20, no dia 2 de março, 9, no dia 3 de março, nenhum. Acho que isso é um sinal de fraqueza, bastante grave. Além disso, muito, muito grave. E isso vai cobrar seu preço. Talvez eles sejam os que menos tempo têm para aguentar o que está por vir nas próximas horas. Donald Trump não vai se cansar em uma semana. Até que acabe com o regime. Eles não vão parar. Eles não vão parar. Simples assim. A situação é o que é. É o que está acontecendo. É o que está ocorrendo neste momento na zona. Precisamos seguir acompanhando a evolução passo a passo. Mais tarde teremos um programa onde falarei sobre Netanyahu e a reunião dos Ayatollahs em Qom. Veremos isso depois em um programa especial. Qom, a eliminação. Chefe do exército do Irã, 24 horas depois de ser nomeado ministro da defesa do Irã. Mas continuo pensando, continuo refletindo. Como? A situação entre a Espanha e os Estados Unidos vai acabar resultando em uma crise que infelizmente vai causar muitos danos. Para a Espanha. Temos vídeos novos, nos vemos nos... Minha nossa, bem. Nossa. Mas o que é isso? É uma espécie de concentração de lançadores de mísseis. Ah, não é uma bateria antiaérea. São lançadores, sim, do sistema Buk, possivelmente com mísseis. Ufa.
Olhem, todos os mísseis voando depois da explosão. Nossa senhora. Que churrascada, que loucura. Macron dá ordem para que o porta-aviões francês siga em direção ao Mediterrâneo para escoltar as fragatas francesas. Macron vai enviar seu porta-aviões para o Golfo Pérsico? Não acredito. Mas eles vão enviar fragatas para Chipre, eu acho. Meu Deus, Macron. O CENTCOM. Que vídeo incrível o CENTCOM trouxe pra gente. Atenção. Bom. Que show, hein? Drones. Aí estão. Outro drone derrubado por laser. Mais um. Olhem a quantidade de drones que eles têm ali prontos para decolar. São como cogumelos. Aparecem por todos os lados. Meu Deus do céu. Atenção, notícia de última hora. Breaking news neste exato momento. Grave, muito grave. Gravíssimo. Obrigado, família. 3 de março de 2026, 9 horas e 36. Em Israel, estamos ao vivo de Israel. Há relatos sérios e vídeo de que o Irã atacou a embaixada dos Estados Unidos o consulado dos Estados Unidos. Minha nossa! Os vídeos, bom. Mudamos o título. Atenção ao título. Temos escalada, mas das forças. Atenção ao título do programa, que vai mudar em 1 segundo. Vocês vão ver aí. Bom. Aí está. Título alterado. Também mudamos o rodapé. Estados Unidos, o consulado dos Estados Unidos em Dubai, atacado pelo Irã, está sendo atacado neste momento, desculpe, o consulado dos Estados Unidos em Dubai. Meu Deus, preparem-se para o vídeo, estamos preparando. Notícia de última hora. Notícia agora mesmo aqui em Estratégias Militares. Imagens exclusivas aqui. Em Estratégias Militares. Minha nossa. O consulado pegando fogo. Mas depois dizem que não são um perigo.
para todo mundo. O Donald Trump agora mesmo. Notícia de última hora, notícia... Breaking news. Consulado agora mesmo pegando fogo. Bom. Ordenou imediatamente a Corporação Financeira para o Desenvolvimento dos Estados Unidos que forneça um preço razoável, seguro e garantias contra riscos políticos. Para a segurança financeira de todo o comércio marítimo, especialmente energético, que transita pelo Golfo, esses seguros estarão disponíveis para todas as linhas de navegação. Se necessário, a Marinha dos Estados Unidos começará a escoltar navios-tanque pelo Estreito de Hormuz, o mais rápido possível. Os Estados Unidos asseguram um livre fluxo de energia global, aconteça o que acontecer. Os Estados Unidos têm o maior poder econômico e militar do mundo. Novas medidas serão tomadas em breve. Obrigado pela atenção, presidente Donald J. Trump. Trump agora vai escoltar petroleiros pelo Golfo Pérsico. Ele vai fazer isso para que o preço da gasolina do petróleo não suba. Muito bem, Potos. Ao resgate. Mais vídeos do consulado. Já perdi a conta de quantas capas fazemos por programa. Isso virou uma escalada total. Novo vídeo, vamos ver. Aí está, né? Consulado pegando fogo. Um segundo, esse não é o vídeo. Temos que ver se é o consulado. Colocamos o vídeo em loop por um tempo. Vamos ver se é o consulado ou não. Vamos ver. Vamos ver. Se é o consulado, vamos ver. Família, está confirmado que é o consulado. Estamos vendo agora. Conferir. Essa parte do prédio confere. Essa parte confere com aquela... Que golpe duro. Minha nossa. Mais um segundo. Porque quero ver uma coisa, tá? Quero ver uma coisa. Que é importante. O consulado também atua como embaixada. Terrível, terrível. Família, estou indo agora para Júdio História. Vou já para Júdio História. Vou para Júdio História ter convidado especial. Nos vemos, depois mais tarde voltamos. Mais informações, mais conteúdo aqui em Estratégia Militar, Família. Um abraço, Estratégia Militares. Nos vemos no próximo programa, todos para Júdio História, que eu vou para lá com um convidado especial.